Este grande país que pulsa forte hoje guarda também muitas histórias de ontem. Fique à vontade para desvendá-las. Normalmente no Brasil as pessoas conhecem pouco a história do país. O turismo é uma das formas de se ter esse conhecimento, porque a forma correta é conhecer, né, na escola, aprender bem a história do Brasil, que a gente não aprende muito. Um roteiro cívico pode ser o início de toda essa sua curiosa jornada. Mas você sabe o que é considerado turismo cívico? Na realidade é visitar monumentos históricos e tomar conhecimento de algumas coisas desse tipo. Isso é fundamental porque a gente só compreende o presente se a gente compreender bem a história. Se a gente compreendendo a história, a gente vê o presente e a gente não fica assustado só porque aconteceu isso ou aquilo. Porque pegou um corrupto aqui, um negócio ali, e a questão a gente tem que compreender no contexto da história do que o país aconteceu. A gente vai aprender história depois que vai estudar. Quando a gente começa a ir atrás das coisas é que a gente começa a descobrir. Além de lazer, informação e conhecimento. Aí está o melhor desse tipo de turismo. Que tal uma rota para conhecer mais do seu país? O professor Carpinteiro sugere o caminho. Eu pensaria, o Nordeste tem muita coisa e está disperso. Você tem Recife, mas eu tenho um lugar que é muito fundamental, que é Salvador, porque foi construída para ser a primeira capital. O Rio de Janeiro é muito importante, porque o Rio de Janeiro foi a segunda capital, foi em 1763, foi pouco. O Rio de Janeiro, na época da colônia, ele foi pouco tempo capital. A gente não lembra que Belém foi capital do estado do Pará, do Grão-Pará, Amazonas. E foi exatamente quando o Rio de Janeiro ficou capital em 1763, que Belém do Pará se tornou capital do Amazonas. Eu acho que são coisas fundamentais. E Brasília, porque Brasília, apesar de ter 50 anos só, é muito fundamental na história do Brasil. A decisão da mudança da capital é uma coisa que foi uma deliberação nacional que foi feita muito antes da própria mudança. Os Inconfidentes, quando eles fizeram a Inconfidência Mineira, eles iam levar a capital para Vila Rica, para Ouro Preto. A capital seria Ouro Preto, que também é uma cidade que merece a visita, porque é uma cidade que a cidade inteira ainda mantém coisas muito da época da colônia. A capital do Brasil tem uma marca forte para quem quer turistar por essas bandas. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Corte Suprema do país, o Supremo Tribunal Federal, que mais adiante no programa, o repórter Tiago Nolasco vai mostrar para você. Isso, você vai conhecer o STF por dentro. Este é o jornalista e historiador Adirson Vasconcelos. E este é o Cruzeiro Cravado, no ponto mais elevado de Brasília. Para Adirson, um ponto turístico que é a pura energia da cidade brasiliense. É sem dúvida, energeticamente, o principal ponto turístico de Brasília. Inclusive porque ele é tão importante em energia, porque ele é o primeiro momento e simboliza o cristianismo, uma cruz que redimiu a humanidade através de Jesus Cristo. E ele fica a poucos metros do Memorial JK. Aqui é o centro de Brasília. Bem, daqui a pouco você vai conhecer mais da história de Adirson e a representação da Praça do Cruzeiro no turismo cívico da capital brasileira. 1 ano e 3 meses de vida e Helena vai conhecendo um dos pontos turísticos cívicos de Brasília, com a mamãe Paula. Eu viajo bastante, eu vejo isso lá fora, as crianças pequenininhas já frequentando museus, e eu acho que isso tem que ser inserido desde já, né? Eu estou trazendo a pequenininha aqui para conhecer também. O Memorial JK pode até ser uma exceção, e você vai conhecer esse ponto turístico ainda hoje, mas falta preservar outros pontos da nossa história para as novas gerações, como a de Helena. Alguns países conseguem fazer isso melhor do que outros. Eu fui ao Rio Grande do Sul e viajei com meu cunhado e minha irmã
pelo interior da Argentina, pela margem do rio Paraguai, pelas missões jesuíticas, que eu nem sabia que elas estavam ali naquele lugar. Eu fiz a viagem para chegar em Foz do Iguaçu. Quando eu me dei conta, eu estava no meio de uma das missões argentinas, que a cidade inteira está preservada, um pouco em ruínas, tal, mas tem uma cidade inteira, né, San Inácio Mínimo. E tem lá um museuzinho, e onde falava, os bandeirantes eram mamelucos que vinham caçar índios nas missões. Eu acho que é importante, porque a gente sai um pouquinho da escola, da universidade e vivencia um pouco da história, né? Conhece, tem loco. Aqui eu achei bem interessante, eu não conhecia, eu moro em Brasília há pouco tempo, e conhecer a história, entrar aqui no ambiente que a dona Sara trabalhou, ver os livros de Juscelino, eu achei muito importante, é aquele conhecimento em loco, né? No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tem um papel importante na preservação da nossa memória. O órgão foi criado pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, para manter de modo permanente as riquezas históricas e artísticas brasileiras. É o IPHAN que é esse órgão responsável em catalogar, identificar, normatizar a preservação do patrimônio cultural brasileiro. E o patrimônio cultural brasileiro, como a gente sabe, ele tem diversas dimensões. Nós trabalhamos, assim, para sintetizar, nós trabalhamos o quê? Com a dimensão material, que são as edificações, os bens materiais, e o patrimônio imaterial, que são os saberes, os fazeres, as manifestações culturais das mais diversas formas. No próximo bloco, o repórter Justiça mostra por dentro o Museu Vivo da Memória Candanga. Ele preserva a história da criação de Brasília. A gente volta já. O repórter Justiça desembarca agora no Museu Vivo da Memória Candanga. Nós convidamos para fazer essa visita conosco o professor Antônio Carlos Carpintero, que tem formação em arquitetura, muito conhecimento em urbanismo e é um amante da história de Brasília e do Brasil. E vai nos ajudar a entender tudo isso aí. Não é isso, professor? Exatamente. Vamos lá, vamos passear? Vamos passear, vamos embora. Nesta conversa, o historiador Carpintero me explica que, ao estudar profundamente, percebeu que alguns fatos tidos como históricos não são exatamente aquilo que aprendemos ou ouvimos, como a decisão de se ter uma capital no coração de terras brasileiras. Primeira Constituinte republicana é o terceiro artigo da Constituição. O primeiro se constitui a República Federativa, não, a República dos Estados Unidos do Brasil, que era a forma que tinha naquela época. O segundo, as províncias ficam transformadas em estados. O terceiro artigo diz explicitamente o seguinte: fica declarado da União uma zona de 14.400 km² no Planalto Central a ser oportunamente demarcada para nela se constituir o Distrito Federal e a capital da República. O Juscelino, ele tem um papel fundamental nessa história. Eu não tiro o brilho do trabalho dele, que ele foi a pessoa que executou a construção. Mas a construção de Brasília, quando eu falo 1763, 1750, por volta de 1750, o Marquês de Pombal chamou um cartógrafo italiano, Colombina, para estudar uma capital no centro do país. Estudou e ficou por isso, mas era a capital do reino português. Não era uma capital do Brasil. Hora de conhecer um pouquinho da história da construção de Brasília no Museu Vivo da Memória Candanga. Foram chamados candangos os operários que chegaram a Brasília para erguer com as próprias mãos o Distrito Federal. Em 1957,
eram cerca de 2.500 trabalhadores. A área onde estão expostas fotografias, objetos, mobiliários da época, traz nostalgia principalmente para quem era jovem na época do nascimento da capital. Achei tudo bonito, tudo. Coisa, tudo cuidado, né? Os cuidados. Para manter a lembrança das pessoas no que era no passado. Pois é, a lembrança do Juscelino, né? Eu acho que é muito importante, né? Todo mundo, é bom conhecer, né? Sempre a história do Brasil, né? Principalmente aqui em Brasília, né? Como começou Brasília. E tem muita coisa boa, muita coisa importante que muita gente às vezes nem conhece, nem sabe, né? E é bom procurar saber, procurar se informar. Às vezes as pessoas podem perguntar como é que é a história de Brasília, e às vezes a pessoa até mora aqui em Brasília e não sabe como começou, né? Olha aí a câmera fotográfica que registrava o dia a dia dos operários. A reprodução de um barracão parecido com aqueles que eram montados nos canteiros de obras. O quarto com o mobiliário de um dos principais hotéis da cidade. E objetos do hospital que levava o nome do presidente do Brasil. Com 50 leitos e todo em madeira, a unidade de saúde foi construída em 5 meses. Consta na história que foi equipada com o que havia de mais moderno no país àquela época. Então ele servia para atender aos industriários da indústria da construção. E esse hospital é o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, do IAPI. Né? Que ele pertencia, era do Instituto de Previdência Nacional, que ele fazia um atendimento local. Encontramos o estudante Eduardo Oliveira, para quem os museus complementam os livros. Eu acredito que o museu é muito importante, sim. Além dos livros, de você ler, o museu você conhece vendo, que é um outro aprendizado, né? Eduardo, que esteve em outros países, opina: não somos bons em manter, preservar a nossa memória e menos ainda em despertar o interesse de nosso povo para conhecer o passado. Viajando assim por outros países, eu percebi que os brasileiros são pouco interessados em museus, em conhecer a história. Brasília mesmo tem poucos museus e são poucos visitados. As escolas falam um pouco de museu, assim, da história do Brasil, mas não chega a ser tão profundo. E nós não temos tanta curiosidade assim em aprender e conhecer a nossa história verdadeiramente. A Constituição, sobretudo no artigo 216, ela tentou, de uma maneira bem ampla, estabelecer o conceito de patrimônio cultural. Então, ela diz que são o conjunto de todos os bens materiais e imateriais, e isso é uma inovação da Constituição Federal, considerados individualmente ou conjuntamente, e que representem uma identidade, né, que significa uma identidade nacional. Em Brasília, a jornada pelo turismo cívico tem um ponto de partida, diz o historiador. Um ponto que eu não deixava de passar é aquela cruz atrás do monumento JK. Aquela cruz, ela é um símbolo cristão, mas ela marca o ponto mais alto do plano piloto e que foi o ponto de partida da marcação de todo o plano piloto. Este homem documentou o início de tudo. O jornalista Adilson Vasconcelos era repórter de um jornal pernambucano em 1957, quando foi enviado a Brasília. Para que nós possamos nos situar naquela época, como está aqui, essa região que hoje é Brasília, estava tão distante do mundo que de carro, de Goiânia para cá, que são 180, 200 quilômetros, nós levamos numa estrada que sobe, desce, buraco, etc., e muita poeira, nós levamos 13 horas para romper 180, 200 quilômetros. E lá estava Adirson no dia seguinte, na cobertura não da pedra fundamental da capital, como foi pensado inicialmente, mas na primeira missa como queria Juscelino, antes do nascimento de Brasília. Deus me predestinou esse momento, que foi um momento marcante, e que aqui era um deserto, aqui não tinha nada, era só alguma vegetação baixinha por ali ou por aqui, e havia esse cruzeiro que já
tinha sido construído anteriormente. Sem acreditar, o jornalista duvidou do cardeal Dom Carlos Carmelo Mota, que tinha falado durante a missa sobre a criação de uma cidade naquele cerrado ainda não desbravado. Eu saí dali um pouco decepcionado com o Dom Carlos. Com o passar do tempo, eu descobri que ele não tinha apresentado uma utopia, e sim uma profecia. Porque depois que eu vivi aqui em Brasília durante a construção, depois que eu vi a cidade inaugurada, também com uma missa, eu digo, aquilo foi uma profecia, da mesma forma que Brasília tem tantas outras profecias, como a de Dom Bosco, que aqui haveria de nascer uma nova civilização, os paralelos 15 e 20, numa cidade cercada por um lago. Eu disse, é possível. O Repórter Justiça veio até a Catedral de Brasília, o monumento mais visitado aqui do Distrito Federal. E para saber um pouco mais sobre a Catedral, a gente vai conversar com a Irma Ferreira, que é guia turística. Irma, por que a Catedral atrai tantos turistas? Qual que é a sua visão sobre isso? Bem, a Catedral de Brasília é o monumento mais visitado que nós temos, devido a ser uma obra do Niemeyer, por ser um templo especial que nós temos aqui em Brasília. As pessoas vêm sempre na televisão, né? Irma, e chegando aqui, quais são as características que as pessoas precisam conhecer? Bem, nós temos aqui os evangelistas de Alfredo Sesquiati, os vitrais da Mariana Peretti, que é a única artista que ainda está viva, que mora lá em Olinda, Pernambuco. Nós temos os anjos também de Alfredo Sesquiati, obras de Cavalcante e a réplica de Michelangelo de Pietà. Além de termos aqui também sepultado o primeiro arcebispo de Brasília. Então é um templo diferente de todos os demais, né? São 16 colunas que se repetem aqui e o Niemeyer fez com que o concreto tivesse essa leveza. Você vem aqui todos os dias, mas o que mais te impressiona aqui na Catedral de Brasília? Os vitrais de Mariana Peretti. E gosto muito das obras de Alfredo Sesquiati, que são os evangelistas e os anjos. Seja de onde for o turista, fique impressionado com as linhas arquitetônicas. É a primeira vez que você vem aqui na Catedral? É a primeira vez. O que você achou? Lindo, maravilhoso. O que mais te impressionou aqui? Essa estrutura, que eu nunca tinha conhecido. Então, Dolores pode tirar suas fotos. Conhecer o interior da Catedral é outra grande experiência. Aqui encontramos outras turistas. Estas são do Rio Grande do Sul. A arquitetura é fantástica, né? Não, o Niemeyer é toda vez se superando, né? Aqui dentro ou lá fora? O que te surpreendeu mais? Eu acho que os dois lados. Eu não conhecia Brasília, então é a primeira vez que eu tô vindo. Mas tanto lá fora como aqui dentro é muito bonito mesmo. Pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, existem várias outras opções de turismo cívico. Você deve estar acostumado a ver essa imagem quando o assunto é política, mas poucos sabem que o Congresso Nacional é um dos pontos mais visitados aqui de Brasília. E é isso mesmo, né, Irma? Muita gente vem aqui visitar o Congresso Nacional. Todos os dias, universidades, escolas, turistas estrangeiros, todo mundo quer conhecer essa obra do Oscar Niemeyer. E como o turista faz para visitar o Congresso Nacional? Quais são as regras de visitação? Muito simples. Aos finais de semana, a cada 30 minutos tem visitação. Durante a semana, de preferência, tem que agendar. Todavia, se tiver alguma manifestação ou alguma votação polêmica, mesmo tendo agendado, essa visita ela é cancelada. O que tem de interessante lá dentro para conhecer? Temos obras de Mariana Peretti, obra de Atos Bucão, obras de Alfredo Sesquiati. E também nós temos aí o Museu do Senado
E o momento cívico de conhecer as plenárias, né, de saber a história do nosso Congresso Nacional, né, do Poder Legislativo brasileiro, que é muito importante. Quem vive na cidade também traz amigos para visitar os principais pontos da capital do país. É necessário, eu acho, como cidadão brasileiro, eu acho que é importante a gente conhecer pelo menos o Congresso Nacional. Outro lugar aberto para receber os turistas é o Supremo Tribunal Federal. A sede do Judiciário conta com equipes do cerimonial para guiar as visitas e contar um pouco da história da justiça brasileira. Então, senhores, esse local aqui é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a sala de julgamentos principal que nós temos aqui no STF. O Roberto explica pra gente como são agendadas as visitas. A gente está disponível para visitação de segunda a sexta-feira, de 10 e 11 horas, nos horários de 10 e 11 horas. Essas visitações elas são agendadas. E nas segundas e nas sextas, nós temos também o horário de tarde, que é de 2, 15, 16 e 17 horas. E na visita é possível conhecer vários detalhes do Supremo. Eu achei impressionante, porque eu pude ver tudo aquilo que eu só tinha visto pela televisão. Então você tá vendo aqui, tipo, de verdade, você tá podendo presenciar. É muito, muito legal, muito impressionante. E Brasília tem mais a oferecer na rota do turismo cívico, os ministérios e os palácios da cidade, por exemplo. O Itamaraty é o local onde chefes de Estado de outros países são recepcionados. Aqui funciona o Ministério de Relações Exteriores. Irma, Palácio do Itamaraty é uma visita também importante? Extremamente importante, né? É onde fica o Ministro das Relações Exteriores, onde nós temos o paisagismo de Burle Marx e outras obras de arte. Todavia está fechado, lamentavelmente, né? Estamos aguardando, então, que eles reabram para a população. E esse aqui é um dos espaços mais interessantes aqui do memorial dedicado ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. A gente pode ver alguns presentes aqui na biblioteca, como por exemplo a espada em ouro, prata e marfim, que foi uma honraria militar concedida pela Academia Militar das Agulhas Negras. E aqui também a gente tem outros presentes, né? E a coleção de Juscelino Kubitschek. Irma, por favor, explica aqui pra gente um presente muito importante, que é essa obra aqui, né? Foi um presente, vou até chegar aqui do lado pra gente mostrar melhor. Primeiro, foi um presente de quem e qual que é essa obra? Explica pra gente, por favor. É um presente da Rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth, e é uma obra de 1802, né? A obra completa de Shakespeare. Lembrando que essa obra foi de 100 anos antes do nascimento do presidente, que nasceu no dia 12 de setembro de 1902. Ou seja, é uma relíquia mesmo que a gente fica presente aqui e pode chegar bem próximo. Né? Sim, podemos chegar bem próximo, embora tenhamos uma grande vontade de tocá-los, não podemos. A interatividade te leva a fazer um passeio pela história e pelos monumentos da cidade. E entender o que pensava Juscelino. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la. E assim o Brasil caminhará 50 anos em si. Logo que eu pensei na capital, eu chamei o Niemeyer e disse a ele: você vai ficar encarregado de traçar o plano arquitetônico da capital. Um passeio e histórias para guardar na memória.